Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonan Júnior, beleza? Vou colocar bem aqui meu nome, professor Leonan Júnior. Vamos trabalhar aqui a disciplina de Geografia e vamos falar um pouquinho sobre a industrialização e a urbanização do Brasil, beleza? Você que está acompanhando aí de casa, sentado no sofá, deitadinho na cama, né, sentadinho aí na cadeira da mesa, né, fique atento, fique muito atento às aulas aqui do SAS, né, para você não ficar de fora do que está acontecendo, né, no mundo do sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Vamos mandar brasa no conteúdo, pessoal, beleza? Então, é muito importante, né, falei que você está em casa, está um pouquinho à vontade, mas é sempre bom manter o foco. Tem a lapiseira, caneta, o caderno aí pertinho de você. Eu falei da cama e tudo, mas se possível, fique numa posição mais adequada, como se você estivesse numa salinha de aula, sentadinho, numa posição correta, né? Mesmo no sofá, mas fica ali focado no assunto que o SAS está trazendo aqui para você, beleza? Pessoal, nesse capítulo 4, né, vamos falar primeiramente da industrialização do Brasil. Olha só, eu quero que você fique atento, querido aluno, a um nome que tem aqui, um nomezinho, tardia. Você tem que entender isso aqui. Querido aluno, você focando nesse nome, você vai entender 90% do conteúdo. E isso não estou brincando não, é sério. Você entendendo aqui o conceito do nome tardia, nesse contexto que nós vamos estudar, você vai entender 90% do conteúdo, pessoal. Não tem para onde correr. O Brasil, ele teve uma industrialização tardia. Tardia significa dizer que começou tarde, né? Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho um colega meu que tinha a mesma idade que o tio Leonan. Nós fazíamos o sexto, sétimo ano juntos. Eu não queria estudar e o cara estudou bastante. E eu brincando. E o meu colega estudando. E eu brincando. Oitavo e nono ano, eu brincando e o cara estudando. O cara acompanhando bem direitinho o conteúdo. Chegou no ensino médio, primeiro, segundo, terceira série. Primeira, segunda e terceira série. O cara estudando, esse meu amigo, e eu brincando, paquerando. E aí o que foi que aconteceu? Quando chegou pertinho do vestibular, eu percebi que eu tinha que estudar. Eu estava atrasado. O meu colega estava mais adiantado que eu. Não seria nem bem o termo adiantado. Ele estava vivendo o momento adequado. Ele estudou o que tinha que estudar no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo, no nono, primeira série, segunda série, terceira série. E eu brincando, percebi que não estava acompanhando o conteúdo. Só que quando eu percebi isso, pessoal, eu já percebi tarde. Ou seja, eu estava atrasado com relação ao conteúdo, porque o meu colega acompanhou, se esforçou, se dedicou, fez atividade, prestou atenção como você está prestando agora, e o tio Leonan ficou brincando ali, numa boa, legal, como se nada tivesse acontecendo. Só que chega uma determinada hora que a responsabilidade bate na nossa porta. E aí, na hora que o tio Leonan precisou dos estudos dele para poder passar num vestibular, o que foi que aconteceu? Eu estava com o meu conteúdo atrasado. Tio Leonan, e o que é que tem a ver isso, tio Leonan, com a geografia do Brasil? Por favor, tio Leonan, explique. O Brasil é o tio Leonan. A Europa é o meu amigo. A Europa, pessoal, percebeu muito cedo, né, desde o século XVII, por exemplo, século XVIII, que para poder se desenvolver, tinha que investir em educação. Coisa que alguns países da América Latina não investem ainda maciçamente em educação. Como é que eu vou ter um
tecnólogo, como é que eu vou ter um cientista se eu não investir corretamente no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio, né, que agora são os anos finais, né, o ensino fundamental. Então, eu tenho que fazer os investimentos corretos. Porém, meus queridos, o Brasil, ele demorou muito para fazer os investimentos corretos em educação, certo? Demorou muito para investir em tecnologia. Nós demoramos tanto para investir em indústria, porque nós éramos colônia de Portugal até um tempo desse. Você já deve ter estudado, com certeza, né, no ano anterior, a relação entre colônia e metrópole. Né? Portugal, por exemplo, era a metrópole. O Brasil era a colônia. Né? A DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Cada país tem uma função no esquema produtivo. Qual era a função da metrópole? Explorar a colônia. Todos os recursos naturais que estivessem lá. E a colônia, ela tinha uma relação de fidelidade com a metrópole, chamada de pacto colonial. Tudo que era produzido na colônia era exclusivo da metrópole. Por exemplo, cana-de-açúcar. Durante séculos o Brasil produziu cana-de-açúcar e nós só poderíamos comercializar, na época, com Portugal. O Brasil, ouro, né, das Minas Gerais. Todo o ouro que era produzido aqui era para Portugal. Então, durante séculos 16, 17, 18, pessoal, tudo que era produzido aqui era voltado para Portugal, gerando riqueza lá. Então, essa relação de subserviência que o Brasil teve com Portugal durante alguns séculos fez com que nós criássemos uma dependência muito grande. Tio Leonan, mas por que a elite brasileira na época não investiu em indústria? Ora, vamos raciocinar com o tio Leonan, pessoal. O tio Leonan é um dono de engenho. Eu sou podre de rico. Ricaço. Eu estou ficando rico exportando cana. Eu sou dono de uma mineradora. Eu estou exportando ouro, diamante. Né? Eu estou exportando minério de ferro para a Europa. Se eu vou investir em outra coisa, para que se eu estou ficando cada vez mais rico com isso? Essa era a mentalidade colonial da época. Por que eu, dono de engenho, vou investir, né, em educação aqui? Para quê? Se minha mão de obra é escrava. Escravo não precisa ser educado. Pessoal, a educação, ela quebra correntes. A educação, ela liberta. O cara que é educado, uma vez marcado pela educação, ele nunca mais vê o mundo da mesma forma que antes. Então, alguns hábitos que antes a pessoa fazia, achando que era correto, a partir do momento que ele é educado, ele percebe que aquilo não é correto. Por exemplo, o cara pega o papelzinho e joga pela janela do carro. Não, foi só eu. Aí, a partir do momento que ele estuda, a partir do momento que ele é educado, a partir do momento que ele se conscientiza daquilo, ele vai imaginar o seguinte: poxa, a cidade que eu moro tem 3 milhões de habitantes. Se metade da população, 1,5 milhão, pensar igual a mim, vão ser toneladas de papel por dia no meio da rua. E quando chover? E a coleta de lixo? E os bueiros? Inundações. Então o cara educado, ele se conscientiza que ele tem que mudar a postura dele. Então vamos imaginar aqui o Brasil colonial. Séculos 16, 17, 18. O Brasil, colônia de Portugal, certo? Tudo que era produzido aqui ficava na mão da elite. E da elite ia para Portugal. A mão de obra predominantemente era escrava. O que é uma mão de obra escrava? É uma mão de obra que não é remunerada. Né? O escravo, pessoal, vocês que já devem ter estudado isso, tenho certeza, ele vivia em péssimas condições nas senzalas, nas fazendas. Né? A expectativa de vida de um escravo no Brasil colônia era em torno de 35 anos. Né? Uma coisa assim absurda, porque o cara era submetido a péssimas condições de vida. Né? Tem muita polêmica em torno disso, né? Porque o
o escravo ele era visto como um objeto do senhor, né, do senhor de engenho, por exemplo. Então, é um passado que o Brasil tem, meus queridos, que nós não podemos simplesmente dobrar esse assunto e guardar no bolso, para poder compreender muitas e muitas coisas que acontecem hoje no nosso meio social. Nós temos que compreender que durante quase 4 séculos, a relação elite, né, e escravo era essa. Então o que acontece? Se eu tenho predominantemente uma mão de obra escrava, né, o escravo não precisa ser intelectual, o escravo não precisa de educação, o escravo faz trabalho braçal, ele não é remunerado, ele só tem o que comer e mal. Eu, elite, estou ficando cada vez mais rico. Por que eu ia mudar essa estrutura? Então, essa estrutura de pacto colonial, elite brasileira, com uma população altamente pobre e explorada, ela perdurou durante séculos, durante quase 4 séculos aqui no Brasil. Então, foram 4 séculos, pessoal, com falta de investimento em educação. Falta de investimento em educação. A prova é tanta que, se você for pesquisar isso nos livros, ou então pela internet, ou então conversando com uma pessoa um pouco mais velha que você, né, converse com seu avô, converse com sua avó, que ela vai saber disso. Antigamente, aqui no Brasil, os filhos das pessoas que tinham muito dinheiro, eles iam estudar fora, porque não tinha universidade. Então, a educação universitária, por exemplo, era exclusiva de uma elite, está entendendo? Então, a grande camada da população fazia trabalho braçal, e dessa camada da população que fazia trabalho braçal, grande parte dela era escrava. Então, nós passamos aqui, meus queridos alunos de todo o Brasil, séculos e séculos sem fazer investimentos corretos em educação. E isso gerou uma lacuna, né? Gerou uma dependência tecnológica. O Brasil, quando resolveu se industrializar, olha aqui o nomezinho, tardia, né? Eu disse que esse nome aqui era fundamental para você compreender o assunto. Então, pessoal, o Brasil ele teve um atraso muito grande por conta disso aqui. Essa estrutura que eu expliquei agora há pouco, ela permaneceu por séculos porque ela privilegiava alguns grupos. Só que a grande maioria da população, não. Porém, um pequeno grupo lucrava muito, ficava muito rico com isso, e uma grande camada da população, não. É por isso que os países que hoje são desenvolvidos, eles estão bem, né, avançados tecnologicamente, muito mais do que nós aqui no Brasil, não tem a menor dúvida, certo? Você pesquise depois no YouTube, Serginho Groisman, que é aquele apresentador de uma emissora de TV, ele tinha até um programa, acredito eu, e Altas Horas, o nome do programa. Estou fazendo propaganda aqui do programa, não. É porque é importante. Esses noticiários que acontecem aí, é importante a gente estar usando a nosso favor. As Olimpíadas não, a Copa do Mundo de 2002, ela foi no Japão e na Coreia do Sul. E o Serginho Groisman, ele foi fazer uma reportagem no Japão, 1 ano antes da Copa, mostrando como é que a população japonesa se comportava, como era uma escola. E impressionante, pessoal. Tem uma cena lá da reportagem que ele fez, o pessoal saindo da escola no Japão, desse jeito aqui, digitando no celular, aqui, desse jeito. Uma coisa que hoje nós estamos fazendo aqui no Brasil, de 3, 4 anos para cá. Uma coisa que em 2001, 2002, o japonês já fazia. Então, as tecnologias mais avançadas, elas sempre surgem primeiro nos países mais desenvolvidos e só depois elas chegam aqui. E elas chegam só depois aqui, porque nós temos um atraso tecnológico muito grande por conta disso, beleza? Pessoal, fatores que influenciaram a industrialização, certo? Fatores que influenciaram a industrialização aqui no Brasil. Fatores que
influenciaram na industrialização brasileira. Primeiramente, pessoal, tivemos a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu na Europa entre 1914 e 1918. Ela envolveu vários outros territórios pelo mundo, mas o grande foco foi na Europa. Nesse período aqui, no início do século XX, a Europa era um grande produtor de bens industrializados e ela exportava bens para o mundo todo. Então, com a Primeira Guerra Mundial, essa produção diminuiu. Quando um território está em guerra, a fábrica que faz o ferro de engomar, ela vai fazer bala. A fábrica que fazia o automóvel vai fazer tanque de guerra. Né? A fábrica que fazia uma calça sofisticada, ela vai fazer roupa para o soldado usar. Então, quando um país está em guerra, praticamente toda a sua produção industrial ela fica voltada para a guerra. Então, como a Europa era o grande exportador de produtos industrializados no início do século XX, e lá aconteceu a Primeira Guerra Mundial, essas exportações cessaram. Foi quando o Brasil começou a fazer algum tipo de investimento em indústria. Poxa, eu importava um produto tal da Europa e agora os caras não estão mais exportando para cá. Vamos tentar fazer por aqui. Posteriormente à Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a crise de 1929 na Bolsa de Nova York. Lá no 8º ano você vai estudar isso aqui bem detalhadamente, certo? A Bolsa de Nova York, pessoal, ela quebrou, certo? Muitas pessoas, né, nós estávamos começando aqui o chamado capitalismo financeiro. Então, na medida que esses investimentos iam acontecendo, né, a lei da oferta e da procura, que você vai estudar, ela não foi muito bem obedecida nessa relação aplicação, investimento e o recurso real que existia. Então chegou uma hora, pessoal, que era tanta gente aplicando dinheiro na Bolsa de Nova York, que os créditos, né, que o papel perdeu valor. Então muitas empresas quebraram. E o que é que isso tem a ver com o Brasil, professor? Tem a ver que os cafeicultores brasileiros, que faziam parte da elite, né, no início do século XX, eles investiam muito na Bolsa de Nova York. E com a quebra da Bolsa, os cafeicultores quebraram aqui no Brasil. Esses mesmos cafeicultores, pessoal, eles tinham o poder político e tinham o poder econômico do nosso território. Vale a pena lembrar aquela velha política do café com leite, que você já deve ter estudado, né? São Paulo e Minas Gerais, alternando poder, né, entre os presidentes nessa fase da República aqui no Brasil. Então, com a quebra dos cafeicultores, os políticos da época, que também eram cafeicultores, perderam poder. E aí entra 1930 o presidente Getúlio Vargas, que resolve dar uma nova configuração para, né, o modelo produtivo brasileiro. Nós continuamos exportando produtos primários, agricultura, mineração, porém, a partir de 1930, nós tivemos investimentos aqui no Brasil em industrialização, beleza? E posteriormente, meus queridos, a Segunda Guerra Mundial, que também acabou influenciando completamente essa nova relação da produção brasileira. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos pediu apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E o presidente Getúlio Vargas, ali estudando uma possível negociação com os Estados Unidos, ele coloca em jogo a formação de uma usina siderúrgica aqui no Brasil, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Getúlio Vargas, em troca do apoio aos Estados Unidos, ele pediu, né, a ajuda para a construção e para a formação tecnológica de uma usina siderúrgica aqui no Brasil. Professor, e o que é que faz uma usina siderúrgica? Ela produz aço, certo? E o aço é um elemento fundamental para tudo que é produzido no mundo, né? Inclusive até tecido.
Tio, não, mas isso aqui tem aço? Tem não. Mas a máquina que ajudou a produzir isso aqui, ela tem. Então, a Segunda Guerra Mundial, dentro dessa jogada que eu falei, né, a negociação da Companhia Siderúrgica Nacional, fez com que o Brasil produzisse o seu próprio aço. Beleza? Pessoal, o tio Launan fica por aqui e daqui a pouco vamos, na próxima aula, vamos continuar aqui com o capítulo 4. Abraço e valeu!